Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Olá, assim, tá legal, agora está. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo pelo nosso site ou pela nossa rádio, cavoque.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando o nosso programa A Hora do Rush, como eu faço sempre. Acaba. Temos aqui presente mais uma vez, o Patrick está ali. Aliás, tem que mandar benzer a voz, né? A garganta aí. Melhorou, graças a Deus. Mas ainda está só 15%. Eu acho que aumentou, acho que o percentual está em 35%, mais ou menos. Tá bom. Milton de Magalhães Cordeiro, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque nós estamos na web, né? Então a pessoa vai ver quando quiser o programa, vai estar gravado aqui nas nossas... Para você que acordou de madrugada, foi assaltar a geladeira e resolveu dar um clique no seu celular e assistir o nosso podcast, o nosso YouTube, né? Bom, seja bem-vindo. Nós temos aqui alguns assuntos super interessantes, mas como é de praxe, quem vai apresentar os nossos apresentadores convidados, que aqui não são entrevistados, não, são apresentadores convidados. E de hoje... Eu ia puxar um sotaque, mas eu creio que é melhor você fazer a apresentação, senão eu vou, quebrar a surpresa, né? Bom, a gente começa com um convidado, né, especial, todos os dois são especiais, claro, mas quando vem uma pessoa de fora, a gente costuma dar toda a moral. E eu não posso entrevistar e conversar com o português sem fazer uma piada, né? Então, é mais ou menos assim. Fui à praia pescar mexilhões, veio a maré e molhou os meus calcanhares. E aí perguntaram, mas não rimou, isso é porque a maré estava baixa. Isso for um anão, como é que se faz? Pois é. Bom, a gente tem aqui a alegria, através de um trabalho feito pelo Lúcio Silva, que é o coordenador do Atletas com Cristo, é ele o responsável por esse homem estar aqui com a gente, por isso muito obrigado, Lúcio. E a gente tem aqui o técnico, treinador e observador, que é mais importante ainda na minha avaliação, porque é aquele cara que descobre talentos. Ele fica ali olhando, observa tudo lá e diz assim, aquele ali, aquela ali, pode trazer sem medo. E aí depois só depende deles, né? Só depende deles depois, deles e delas. É o Hugo Duarte, o cara tem 4.3? Sim. Dizem. 43 anos, né? É verdade. E tem um corpo atlético. As meninas aqui de Manaus olham assim, as índias, né? As nossas, né, caboclinhas e tudo mais. Ele parou ali na frente lá, as mulheres no carro dirigindo e assim, ele vai bater, rapaz! Então esse é o nosso treinador, que foi durante algum tempo técnico do Atlético Clube de Portugal e recentemente recebeu um convite para treinar o Amora Futebol Clube e ele aceitou. E eu estava olhando as redes sociais do Amora Futebol Clube, dele também, só gente diferente aqui do nosso país, né? O pessoal já fica ali criticando nada, o pessoal, boa sorte, é isso aí, poxa, boa sorte, e ele agradecendo, não tem robozinho não, ele mesmo ali agradecendo. O nosso outro amigo que está aqui é o Lúcio Silva. Conheci o Lúcio, Atletas com Cristo, faz às vezes, meu caro Pitanga, o que os deputados daqui não fazem. Dá moral e tira aquele jovem que está até ruim na situação e que o tráfico tá para pegar, ele com o esporte dele consegue resgatar. Então esse Atletas com Cristo, ele é o coordenador do Amazonas. Lúcio, parabéns, meu amigo, legal. Deram uma bicuda na perna direita dele, que ele tá andando bancando. Eu vi assim, que foi isso, não foi aquele negócio, que negócio, rapaz? Não, não andava assim não. Ele tá assim. Então esses são os nossos dois convidados de hoje. Seja bem-vindo, Arapois. Muito obrigado. Pelo menos tenho voz, não estou rouco. Eu acho que ele deve cantar o fado. Acho que ele não gostou da piada que eu fiz. De quê? Cantar o fado. Não, ele já disse também, até o final do programa ele vai contar boas piadas de brasileiro também. Eu não sei muito. E vamos lá. Essa escola está no Brasil inteiro, não é mais segredo para ninguém. Houve um tempo em que nós mandamos Felipe Scolari para lá, para ser técnico da seleção portuguesa. Certo. E eu
Tenho ainda a opinião, que o cara está na ativa aí, que para mim o Zagallo, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, e o Felipe Scolari foram pessoas que tiveram mais sorte do que propriamente eficiência. Vou dizer por quê. O Zagallo tinha aquela de vão ter que me engolir. Toda vez que estavam querendo tirar ele ganhava um jogo, vão ter que me engolir. E, enfim. Mas é notório, né, que os técnicos portugueses estão em alta agora, né? Sim, neste momento estão em alta, derivado ao Jorge Jesus, que toda a gente sabe. Já tivemos uns treinadores antes, infelizmente não tiveram grande sucesso. E agora os novos treinadores que estão cá no Brasil, o Abel Silva, o Luís Castro, estão a dar cartas, mas nós como treinadores não nos achamos melhores. Você sabe quantos são que estão aqui, pelo menos na primeira divisão? Agora vem mais um. Veio o António Oliveira, filho do grande Tony, que foi um grande jogador de futebol do Benfica e da seleção portuguesa. Sim, já treinou aqui o Atlético Paranaense. Época do Eusébio, né? Exatamente. Treinou aqui o Atlético Paranaense e agora vem para o Criciúma, se não me engano. Ele rescindiu com o Benfica, com a equipa em Santa B. Catarina. Criciúma. Dessa turma só não deu certo, foi o que veio para o Atlético Mineiro, né? Uns 2 anos atrás, antes do Cuca. Teve também o Paulo Bento, que neste momento é selecionador da Coreia. E pouco mais. Bom, o Palmeiras tem um técnico português, mas esse já é mais recente, né? Porque ele deixou de jogar, não tem 10 anos ainda. Eu, por acaso, tive a felicidade de jogar contra o Abel Ferreira na altura. Tínhamos 18, 19 anos. Só mais uma, Patrick. À vontade, estou gostando de ver. Não, é porque eu vou falar... e o técnico do Flamengo, rapaz, não tá... O Paulo Souza. Muitas críticas contra ele. Mas é porque o Jorge Jesus chegou e encantou. Mas Jorge Jesus é um treinador diferente, é um treinador que exige muito. Ele agora vai para a Turquia e o Jorge Jesus, se não lhe derem os melhores jogadores, ou se não lhe garantissem os melhores jogadores, ele não assinava de certeza. Eu tenho uma teoria com isso. O Jorge Jesus veio para o Flamengo fazia 20 anos que não ganhava nada. Então esse pessoal que está aí, né, esses atletas que estão aí treinando, com o Jorge Jesus ele botava para correr, porque eles não tinham bagagem nenhuma. Então, com o Jorge Jesus exigindo muito dos atletas, eles chegaram na final da Libertadores, ganharam do Campeonato Brasileiro, ganharam tudo, só não ganharam o Mundial. Então, depois com a saída do Jorge Jesus, isso ficou nas costas dos caras, entendeu? Então eles ficaram tudo, como a gente diz aqui na nossa linguagem, ficaram tudo de sapato alto. Sim. Aí entrou o outro jogador e falou, não, a gente não corre mais, a gente está no outro patamar, a gente já é isso, a gente já é aquilo. E os outros times aprenderam a jogar com o Flamengo. Sim, mas repara uma coisa, quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo, que jogadores é que ele trouxe? Trouxe os melhores. Não, mas o Flamengo já tinha realmente um elenco muito bom. Eu acho que ele acrescentou 2 ou 3 só. O Filipe Luís. Mas como eu estou te dizendo, Jorge Jesus fez um trabalho excelente de físico, tá entendendo? De tática, e eles andavam para cima o tempo todo. É impressionante ver o Flamengo jogar na época. Ainda hoje, não fugindo ao que você está agora a dizer, vamos já começar ali com... Eu estava a dar uma palestrazinha aos meninos do projeto e disse que a grande diferença que existe entre o campeonato português e o brasileiro, ou o jogador europeu e o jogador brasileiro, na minha opinião, como treinador, o jogador brasileiro poderá ser o melhor jogador do mundo quando aliar capacidade física e tática à qualidade individual. E isso foi o que o Jorge Jesus trouxe. Foi capacidade física e trabalho tático. Na minha opinião, mesmo no futebol feminino, onde eu sou mais especializado, é o que falta realmente ao futebol brasileiro. A única coisa que eu percebi, e eu gosto de futebol, eu assisto futebol porque eu gosto de assistir futebol, que diferenciou para mim o técnico Jorge Jesus, é que não tem bola perdida e não tem jogo no fim. 44 minutos, o Flamengo ganhando de 3-0 e uma bola desperdiçada, ele esmurrava o vento. E foi isso, para mim, que fez aquela vitória do Flamengo contra o River Plate, que foi em 3 minutos, conseguiu dar uma virada espetacular, onde os caras já estavam se achando campeões. Isso não é uma característica do Jorge Jesus? É do Jorge Jesus e da maior parte dos treinadores portugueses. Nós somos muito intensos, somos muito minuciosos, temos tudo ao pormenor, e mesmo o Abel Ferreira, mesmo nas entrevistas do Abel Ferreira, você há de reparar que ele
nas próprias entrevistas ele é muito intenso, ele é muito objetivo, ele é muito focado. E isso, quando um treinador consegue transportar para um jogador, aliado à capacidade tática individual do jogador brasileiro, se ele conseguir encaixar isso dentro dele, não... Você faz mais a linha no teu trabalho do Mourinho ou do Jorge Jesus? Mourinho é um gênio, né? O Mourinho foi o treinador que abriu portas aos portugueses, derivado ao excelente trabalho que ele fez nos clubes onde ele passava. Atualmente estes novos treinadores portugueses e europeus estão a ganhar uma vaga de destaque, e o Mourinho, o título que ele ganhou agora foi muito importante para ele, porque ele já não ganhava nada há muito tempo, e mais uma vez conseguiu com que um clube, a Roma, ganhasse um título que já não ganhava há muito tempo, ou seja, um treinador português. O Patrick, vou apresentar o nosso querido amigo, atleta de Cristo. O Lúcio Silva é um cara que, como eu disse há pouco, faz muito mais do que muitos políticos com mandato não fazem. Porque ele olha, através do Atletas com Cristo, ele olha aquela moça, aquele rapaz, que se ninguém fizer nada, o tráfico adota. E ele chega com Atletas com Cristo, faz inscrições. Acho que todo ano, praticamente, ele está envolvido nisso. Então eu te pergunto, há quanto tempo tem o Atletas com Cristo, Lúcio, aqui no Amazonas? Boa tarde a todos que nos assistem, estão vendo? Patrick, a gente vai fazer 22 anos agora. 22 anos. Trabalhando em vários municípios. E eu até brinco que o mais perto que nós temos é Japurá, que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu acho que... quando nós estivemos aqui a última vez, eu falei o seguinte: se nós trabalharmos com a prevenção, isso eu te falo na prática, não é papel. Papel é uma coisa, secretaria é uma coisa, a prática é outra. Uma bola tira 2 garotos da rua. Um garoto para o nosso projeto, ele custa R$50 por mês. Um preso custa 5 mil. O que é mais viável? A gente chegar com a prevenção e chegar primeiro de que o tráfico, a droga, a pedofilia, a prostituição, primeiro de que o tráfico, ou a gente deixar para que o cara roube, mate, como alguns falam, roubar um telefone é normal para tomar uma cervejinha. Isso é loucura, gente. Eu, como um pai de família, como uma pessoa que trabalha num social, eu não posso aceitar isso de pessoas que poderiam dar o exemplo para o povo brasileiro e estão dando um mau exemplo. Então, eu trabalho com essa tese, Patrick. Se eu puder chegar na frente de uma droga, para mim, eu me torno feliz. Eu gasto R$50, mas daqui a 4, 5 anos eu tenho uma família estabilizada. E é isso que precisa. Ô, Lúcio, isso é muito bonito. Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso. Talvez, não sei se talvez... Eu sempre quis fazer a pergunta no momento em que alguém estivesse falando assim. Olha, quando tem projetos esportivos, já vi pessoal de boxe, já vi e dizendo assim, é melhor essas crianças estarem aqui do que estarem na rua. Mas existem situações que não é nada disso. A criança simplesmente é talentosa, estuda, é comportada e tal, e está lá. Porque a impressão que eu tinha, Milton, era que parecia que se o cara não estivesse ali, ele ia estar fumando droga, por exemplo. Aí eu dizia assim, será que lá nesse projeto não tem, só vai para dar essas pessoas que já estão em situação de risco social, como nós chamamos? Não, eu não posso fazer exceção de pessoa. O projeto Atletas com Cristo da Igreja Presbiteriana, ela não faz exceção. Lá é católico, bandista, espírita. Eu trabalho com toda pessoa. O que a gente tem que entender é que nós vivemos num mundo onde todo tem suas opiniões, suas preferências. Mas nós não podemos fazer exceção de pessoa. Eu trabalho com todo tipo de garoto, filho de famílias estruturadas, tem pai que tem condições, mas eu trabalho com um nível baixo. Aonde o poder público não quer ir, nós fazemos questão de ir. Então, você pode juntar o nível baixo com o nível lá de cima, torná-los cidadão, porque tem muita gente que está no nível de cima, mas está com a vida destruída, pô. Tem jovens se perdendo com carrão, usando droga, causando acidente, entrando no tráfico, assaltando, como a gente vê em São Paulo, aqui mesmo em Manaus, que o pai tem condições, a mãe tem condições, mas destruiu a sua família. Mas nós podemos pegar esse grupo e também trazer. Agora, é princípios, eu posso te dizer, meu querido, você tem
se todo mundo olhar para você, ou para o Hugo, ou para o Patrick, eu quero ser um radialista como ele e um treinador como ele. Nós temos que ser exemplo, porque só o futebol, o esporte não muda. O garoto está de olho em você. Ele vê teu comportamento, teu testemunho, e é isso que a gente está precisando. Milton Gonçalves, por favor. Lúcio, você falou que você fica bem perto desse pessoal, tira da mira desse pessoal do mal. Me diz uma coisa, tu já sofreste algum tipo de pressão desse pessoal aí do mal? Do mal. Eu vou te contar. Isso que eu quero te perguntar. Quando começou umas denúncias de pedofilia aqui há 5 anos atrás, eu levei 400 crianças para Ponta Negra com faixa e tudo, que fizeram uma investigação, prenderam alguns políticos aí, denunciaram. E nessa época o Patrick estava na TV e na rádio, Patrick. Depois que saiu na matéria numa emissora de televisão, inclusive eu fui com ele, esse número do meu telefone é antigo. Olha, cuidado e tá. E eu falei para as pessoas que me ameaçaram, eu falei, tá aqui meu telefone, eu tô no carro tal. Tu tá entendendo? Porque a minha proteção vem de Deus. O dia que chegar a minha hora, Deus vai dizer, chegou, a minha missão, a sua chegou. Agora, ameaças, muitas, oposição tem muitos. Quando você faz o bem, você tem um adversário do mal. E a gente sabe que tem muita gente aí por trás do mal. E você não tem que ter medo. Se você confia em Deus, você tem que confrontar o mal, né? Porque o mundo já está mal, mas nós precisamos de pessoas do bem como nós que estamos aqui. Obrigado. Eu gostaria de falar com o Hugo agora uma coisa que eu esqueci de perguntar logo no início. Hugo, você foi atleta de futebol ou não? Já foi preparado para ser técnico? Não, fui atleta de futebol. Mas jogou em algum clube de ponta lá de Portugal ou não? Não, atingi um nível médio. Nunca atingi, se calhar, um nível mais elevado. Tem tudo a ver com o fator psicológico, aquilo que eu falei com os meninos. Nós, quando temos uma certa idade, temos de tomar decisões, e a minha decisão foi, se até àquela idade eu não conseguir atingir o que eu quero, tenho que deixar o futebol e procurar um trabalho. O próprio Jorge Jesus jogou em times, ele foi mediano e começou num clube pequeno, e a oportunidade dele explodiu quando ele foi para Começou no Amora, onde você está agora? Sim, olha que interessante. Pois e eles, antes do Flamengo, eles tinham estado em um time só de classe média, na tamanho médio, no extremo da Europa lá, né, que ele andou por lá, e na Ásia Ocidental, do Oriente Médio. Bom, e depois estourou aqui. Que ligação tem o Atlético com Cristo com o Hugo? Olha, a nossa amizade profunda, graças a Deus, começou através do primeiro jogador que nós mandamos para a Europa. O Raul Cieli me apresentou ele, nós conversamos, ele conheceu o projeto, fizemos ano passado um convite, ele veio, atravessou o oceano todo, conhecer para ver se era verdade. E daí nós fizemos um laço, graças a Deus, ele viu o trabalho do projeto social e ele se comoveu e através disso nós fizemos essa parceria de... Já levou um atleta para lá? Esse atleta que foi o primeiro, quantos anos ele tinha quando foi? O Raul, ele tinha 22 anos. Agora ele já está com 27, está morando, já é papai, está com a família lá ainda. Tá lá. Mas ele chegou a ser atleta? Tá jogando, tá jogando nos clubes, jogou no Estrela, no Oriente. Primeira divisão? Segunda divisão. O que é um bom segunda divisão, não é isso? O Oriente, o Raul Célia. Não, ele estava nos campeonatos nacionais. Neste caso é o CNS. Lá em Portugal, há projetos iguais a este, do Atletas com Cristo, que resgatam jovens, dão amparo, enfim? Não, eu penso que não. Há projetos que apoiam jovens desfavorecidos, marcas mundiais, por exemplo, o McDonald's é um deles, na qual eu consegui um protocolo com o McDonald's também, infelizmente, para estes garotos que vão para Portugal, para terem uma base, porque uma das conversas, muitas que eu tenho com eles, é que no futebol funciona como um funil. Em 50, 2 vão vingar, ou 3.
Não é? E se não tiverem uma base, vão se perder. Não É vale o a que se pena chama de estarem- peneira, né? Não vale a pena estarem sair daqui se não têm lá uma base, não é? Então essa base foi construída através de um protocolo que eu tive com o McDonald's, e todo o adolescente que sair daqui para Lisboa automaticamente trabalha no McDonald's. Já tem, portanto, um trabalho lá, que aqui a gente Já chama de tem um emprego, trabalho, né? Já tem isso, já tem um trabalho por lá. Só que Agora, nós- tem uma situação. Essas pessoas, elas estão ainda na adolescência para adulto. Precisam continuar estudando, né? Como é que fica essa parte do estudo? Bom, nenhum deles estavam a estudar. Estava uma menina, a Viviana, que foi com 17 anos. Entretanto, houve muitas dificuldades e burocracias por causa de tratarem de papéis, porque você pode estar em Portugal menor de idade, mas se não tiverem com os pais, eles menor não vai. E ela também tinha os estudos, e eu falei com o professor Lúcio e achámos por bem mandar a Viviana para aqui para Manaus. Quando completar os 18 anos e os estudos, aí sim, se estiver preparada, nós voltaremos a enviar ela para Lisboa. Que outra praça você desenvolve esse trabalho? Por exemplo, eu acredito que não seja só Manaus aqui, você tem ido em outras praças, outras cidades? Só trabalho aqui com o professor Lúcio em Manaus. Eu sou dado a causas, eu já precisei de ajuda também, não é? Por trás desta figura também já houve dificuldades. Eu acho que se nós todos no mundo ajudarmos uns aos outros um pouco, seja o que for... Que nome nós damos a esse trabalho aí que você faz? Caça, talento, é o quê? Não tenho nome. Isto vem de dentro. Não vou chamar também voluntariado, porque isso, por vezes, há muita gente que faz voluntariado contra a vontade própria, não é? Por exemplo, um prisioneiro, se fizer asneira, pode fazer um trabalho de voluntariado, ou alguém que faça uma asneira na sociedade pode fazer um trabalho de voluntariado, e às vezes é contra a natura, contra a vontade. Aqui é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que... Não, eu estou perguntando só pura e simplesmente porque eu acho legal isso aí, essa função de ir lá, observar, porque... Você quando vem, normalmente já foi lá no projeto e já viu algum talento lá, dessa turma nova agora? Sim. Que pode ser... Tenho perguntado estes últimos dias, 2 dias que eu estou cá, porquê Manaus? Ou porquê uma cidade como Manaus? E eu disse, era fácil nós irmos ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, onde devem de existir montes de atletas com muita qualidade, mas aqui também há, só que estão escondidos. E isso é muito mais gratificante, porque nós olhamos nos olhos dos meninos e realmente vimos que eles têm uma vontade enorme de ir para fora, têm uma vontade enorme de ajudar a prosperar, na verdade. Sim. Vencer a oportunidade. A resposta que você queria, oportunidade que o futebol amazonense está tendo. E no interior do estado também. Interior do estado. Você disse uma coisa certa, oportunidade que o futebol amazonense, porque você sabe que o futebol amazonense está em baixa, estão tentando. A questão de 20 anos atrás, o São Raimundo teve uma oportunidade que um projeto do governo chamado Eu Quero a Nota, eu sei porque eu estava envolvido na época, na parte publicitária, conseguiu uma verba, eu acho que é o irmão errado, esse Ivan Guimarães, eu não tenho problema de falar não, porque esse de Sica, esses caras simplesmente acabaram com o futebol amazonense. E aí, já sempre existiu, você está 22 anos no projeto, você disse, né, Lúcio? Eles estão sempre, eles veem garotos que de repente daqui a pouco eles têm que tomar conta da vida, eles têm muitas vezes que ajudar na renda de casa e tal. E esses clubes, esses caras, dirigentes esportivos que tiveram oportunidade, dinheiro na mão, e eu sei pela quantidade que eles iam buscar toda semana lá na Cefaz, poderiam ter investido mais na base. E pessoas como o nosso querido treinador Hugo chegassem aqui, ia ver que isso, porque não há nada melhor de aperfeiçoar um talento que treino. Sim. Não é isso? Não é verdade? É verdade. Eu concordo em parte, não é que eu seja oposição, sempre falo com o Patrick. Eu não concordo como o futebol amazonense funciona desde a época que eu joguei no Liberboa. O que precisa fazer aqui é uma limpeza na base do futebol amazonense. Você quer ver uma coisa? Eu convidei... Na base ou na base de ou tudo. No teto? No teto. Na base, começa para a base e chega no teto, a começar pela federação. Eu posso te dizer uma coisa assim. Eu fiz o convite para vários treinadores da base, de alguns clubes que vai começar o Sub-17 e 20.
para eles mandarem o menino deles, ajudar a família deles. Não, porque vai ter um campeonato aqui de 2 meses, do Sub-17, do 19, eles não mandaram os meninos. Olha a visão desses caras. Depois que acabar o campeonato amazonense de base, esses meninos vão para onde, Patrick? Vão pagar ele vai chegar no time de cima que nunca chegou. Eu falo com muito treinador de base, não vou dizer nome, falei com alguns, manda teus meninos, cara, eu não estou querendo ganhar dinheiro, é uma oportunidade do teu trabalho. Não, eles botaram a mão em cima dos meninos, preferem que o menino dispute um campeonato, que eu acho justo, mas aí depois... Um campeonato pois é, só, Lúcio, né? Olha só, a gente passa pela rua e ali perto, ali no Parque das Laranjeiras, tem um campo de futebol que tem o nome lá dos Guerreirinhos, que é do time do Fluminense. Não, acabou, não acabou, é mais. não existe mais. Agora é internacional, não sei o quê. Tá com o Nadson, gente boa, acabou a escolinha do Guerreirinho. Então, o Vasco, o Flamengo, tem algum... Na verdade não é Flamengo, o Flamengo. Não tem aí representantes aqui para ver esses projetos? Não. Acabou, não, então? Não. Esse projeto Guerreirinhos não existe mais? Não, que eu saiba não, porque é o Nadson que está lá. O que acontece com essas escolinhas dos times grandes aqui? É escolinha só. A coisa mais difícil é um franchise, né? Eles vendem o nome. É só o nome, é só escolinha. Porque assim, quantos meninos durante esses 5 anos tu viu sair dessas escolinhas que o pai pode pagar, que hoje está no Flamengo, no Vasco, no Santos? Quantos tu viu? Né? Bem, o último foi o Popoca. Já faz 50 anos, 40 anos tu conheceste. Você está entendendo? Uma escolinha que o pai pode pagar 200, 150 reais para um filho é bom. E onde está o talento, como o Hugo falou, os meninos pobres que não podem pagar? Por exemplo, eu posso te dizer, hoje nós construímos um centro de treinamento na região norte, em pleno inverno, para os jovens, as crianças, atletas de qualquer categoria, preto, branco, ou seja, qual for. Você tem a próxima vez que tu vieres aqui, tu tem essas imagens? Eu tenho. Traz pra gente mostrar aqui. Como é que funciona lá? Tem um centro de treinamento? Nós construímos, nós temos um centro de treinamento que muitos clubes no Amazônia e no Brasil não tem. Nós somos o único projeto social que eu saiba da região do norte. Mas eu preciso ir lá conhecer. Você está convidado. Sábado tem a peneira lá com o Mr. Hugo. Olha aí, vamos acompanhar lá, meu. Vocês estão lá para conhecer com arquibancada, vestiário. Que horas? Tudo de graça. De 8 a 11 horas e de 2 às 5 da tarde. Você passa o endereço para o Patrick, tá aí? Vamos lá, Patrick. E isso foi construído com um recurso que veio da nossa igreja e de uns americanos. Então você vê a seriedade. Agora eu te pergunto, esse dinheiro passou na minha mão, graças a Deus. E custou uma grana preta. Mas sabe por que nós construímos isso? Porque eu não quero que você seja assaltado, que o cara esteja com uma arma na porta do teu carro, assalte o telefone da tua esposa, assalte teu filho que estava no shopping. Esse dinheiro hoje eu poderia pegar e botar numa poupança, Patrick, e ficar e depois dizer eu sou bambambam. Não, eu chamei toda a imprensa, entreguei, aí é administrado pela gente, mas qualquer garoto pode. E fora os bairros e as quadras que a nossa igreja construiu. Mais de 5 quadras, ginásios, só em Zona Vermelha. Qual é a tua igreja? Eu pertenço à igreja presbiteriana. Eu não uso placa de igreja, mas ela é a não dona tem denominação. Ela banca tudo isso. Hugo, me diz uma coisa muito importante para atleta. Tinha que ser presbiteriana. Para quem está se desenvolvendo, né? Vocês têm algum bandejão que alimenta os atletas ou não? Ou vocês fazem algum tipo de ajuda? Não. Por exemplo, a única ajuda realmente é o esporte. Nós temos algumas empresas, empresários amigos nossos, nossa igreja, que nos ajudam com as despesas da bola, alguns pagamentos de mão de obra, e como isso, nosso aqui no amigo Mister, né? Ajudando lá na Europa com o McDonald's. Então, é um trabalho sério. É o sonho de melhorar a vida dos meninos. Eu achei muito legal quando você disse o dinheiro veio para minha mão, graças a Deus, e a gente transformou aquela doação, que imagino eu foi doação, naquilo que hoje está lá, não é? Isso. Quando a gente falava ainda há pouco do Eu Quero a Nota, que a gente não viu isso daqui, a gente viu o neguinho subir de patamar. Vamos
Primeira parte. Tá na hora? Tá na hora, vamos ao intervalo. A Nossa Senhora. Paulo, tem agora a hora da Ave Maria. Deixa eu mandar um alô pro Simão Pessoa que está assistindo a gente, viu? Grande abraço. Tem Simão que voltar Pessoa. de novo. Vamos, Simão. Simão. Um Escritor, abraço, Simão. amigo nosso, gente boa, já esteve sentado nessa cadeira aí, foi um programa muito bom. Patrick, vamos lá, vamos fazer a hora da Ave Maria e voltamos já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Pode entrar com um BG primeiro. Eu já sou embalado pela característica música. É gostosa essa música. Bom, queria mandar um abraço aqui, um alô também para a Dinari Guimarães, que está ouvindo a gente. Hoje ela ligou e ela disse que tem assistido bastante. Amiga nossa, jornalista, quem está em casa está me vendo aproximar aqui. Já não é segredo de ninguém, né? E não deu certo essa semana a cirurgia, mas eu tenho que aproximar aqui, tenho que dar a informação. Temos, olha aí, o Laírton, a Maria Cecília e a Marivanda, diz que adoraram o programa, estão gostando. Queria também dizer que Laurimar, meu primo, a família começou também a assistir aí. Tem que ser, né? A Esté Barbosa. Tá te pedindo um pix aí. A amiga de infância, o André Santos, que é um irmão, e o Laírton, enfim, tem um monte de gente assistindo a gente. E eu fico muito feliz, obrigado pela audiência. Milton de Magalhães Cordeiro, a bola é sua, meu querido, eu quero registrar. Nós não esquecemos de falar dele. Eduardo Monteiro de Paulo está aniversariando hoje. Olha que legal. Olha aí, Dudu, parabéns. Parabéns. Muito bacana. Tu vai pagar rapaz. o almoço, Esse Dudu, rapaz não, vai sumir agora, não vai achar nunca mais ele. Vai pagar Falou o em almoço. pagar, vai embora. Vai apanhar Covid. Mas Um abraço para você. Grande abraço, Dudu. Felicidades. Nessa tua vinda aqui, não é a primeira vez, né, que você vem ao Amazonas, mas a gente soube até nos bastidores que você contava ainda há pouco aqui, que você ficou impressionado, surpreso até talvez, com a história de atletas que passaram 4 dias num barco, agora, para poder participar dessa seletiva. Como é que você viu isso? Olha, muito honestamente, quando eu soube isso, fiquei com as lágrimas nos olhos. É uma responsabilidade muito grande. Eu não sei em que condições esses 2 meninos vieram, não é? Ou as dificuldades que eles passaram para vir. Por isso é de louvar a coragem desses meninos. Eu não tenho palavras para descrever isso. Muito honestamente, é uma coisa que me toca muito, saber que 2 miúdos, não sei as idades deles ainda, possivelmente têm 18, 19 anos. Um tem 18 e o outro tem 19, são 2 irmãos. São 2 irmãos que vêm à procura de um sonho, e um deles hoje até me disse, professor, eu gostava muito de ir para ajudar a minha família. É isto que me faz cada vez mais me apaixonar por Manaus, é isto que me faz cada vez mais a tentar ajudar as pessoas, porque eu sou assim, se pudesse levar 20 comigo, eu levava 20 comigo, levava 50 comigo, mas infelizmente não é possível, porque eles têm que estar preparados, porque eles pensam que... E a parte burocrática também, né? Tem tudo eu posso lhes dizer que nós temos os nossos atletas, atrás de um atleta está um ser humano, não é? Já estão há 4 meses, e só ontem um deles, o Levi, é que disse, Mister, já consegui o último documento. Estamos a falar de 4 meses. Não é? Cara, eu não posso levar para lá ninguém, estando 4 meses em condições precárias. Pois é. Não é? E olha que Portugal tem uma certa certa facilidade, né, com o Brasil, né? E ainda assim, mas eu notei que você lacrimejou de novo, né? Sim. Ao lembrar da história dos 2 irmãos. Eu não consigo, nem gosto muito de pensar nisso, porque atrás deste corpo forte há uma pessoa muito, muito, muito sentimental. E isso mexe muito com os meus sentimentos. Mas, Hugo, o barco está na vida do Amazonas, né? Porque o tamanho disso aqui é imenso, né? Então, é o único transporte que ele tem para se deslocar, né? Porque passagem de barco é muito mais barata do que Mas de avião. Mesmo assim, Milton, você sabe que eu convivo muito, né, nessas regiões, é sempre muito difícil, é o único meio de transporte, mas a dificuldade, dependendo do local, se você me disser uma cidade dessa daí que ele veio, eu posso dizer até o valor do barco, é sempre muito difícil, uma passagem, por que se torna difícil?
para ir daqui, por exemplo, para vir de lá de Benjamin para cá, que é Benjamin quase Constant. fica a 1.060 quilômetros daqui da capital. Nós estamos falando de 1.060 quilômetros da capital. Descendo, todo santo ajuda, dá 3 dias de barco, e mesmo assim as passagens chegam a custar 300, 400 reais para uma família dessa humilde. Isso é muito dinheiro. E agora resta saber os sacrifícios que eles fizeram para ter este dinheiro. Não é só ter os 300 ou os 400 euros, não é? E Eles capinaram, roçaram muito. O que é que eles muito tiveram a para estar fazer? aqui. Há quanto tempo eles estão... E tem para uns conseguir filhos de este uma dinheiro, égua não é? que vão, né, nessas cidades aí, e aí eles chegam lá e iam comigo lá na rádio, na minha rádio lá, e queriam anunciar que iam fazer uma peneira. Aí eu, vem aqui, vamos conversar aqui. Com 2 perguntas eu desarmava o camarada, eu vi que não tinha porra nenhuma disso, que a história era outra, tá entendendo? Mas os caras vão lá, enchem a cabeça das mães e pedem dinheiro, e aí as mães vão lá com os parentes, fazem cota, porque o moleque joga bola e tal. Tem um garoto no Flamengo, não sei se você sabe, o Patrick, que é lá de Benjamin Constant, já assinou um contrato agora com o Flamengo, e ele veio, mas o Davi, atual prefeito, todo mês estava mandando uma ajuda para ele, uma mesada. O garoto veio, fez aqui. Foi pro Flamengo, foi? Está no Flamengo. Está no Flamengo e... Não é, Patrick? Podia ser um clube melhor, né, Patrick? Não, mas aí não tem. Ele é muito bom para ir para essas coisinhas aí. Tá bom, certo. E chegou há 2 dias atrás, sábado vai Aqui ter... está dizendo que o nome dele é Werton. É esse mesmo, Werton. garoto. O garoto já foi campeão. Joga aos 6 anos de idade, saiu de Benjamin Constant em busca de um sonho e no Flamengo. É isso aí, o Werton. Já entrou na base do Flamengo? Já está lá. Já está com uma estrutura. Ele já fez jogo, inclusive, pelo profissional. Já E foi fez convocado para a seleção brasileira, o Werton Rego. O Ayrton Reis já Sub-18. Sub-18 já foi convocado, já fez jogos pela seleção brasileira e já assinou um contrato. Um contrato bom, ele já. É o primeiro sonho deles, comprar a casa para a mãe. Olha só. Ó, Que bom. nós temos uma menina que está no Cruzeiro, semana passada ela fez 3 gols pelo Cruzeiro, sub-17 ou 19, que nem passou nos clubes aqui, é do interiorzinho. Foi desse direto aqui. pra lá, né? Tá no Cruzeiro, acabou. E o Cruzeiro agora tá Tem legal, futebol né? feminino também, né? Tem, Olha que futebol legal. feminino. Por acaso, no Cruzeiros, a diretora desportiva neste momento é uma ex-atleta minha, que se chama Mariana Dantas, que também jogou no Flamengo. Olha aí. Você é profissional, esse teu trabalho que eu estou dizendo é profissional, porque você viaja e veio aqui fazer. Aí quando eu perguntei há pouco se você vai em outras praças, porque sendo profissional, você tendo isso como profissão e como meio de vida também, você consegue fazer essas descobertas que ajuda. Isso aí é um trabalho bonito, eu quero dizer, tá? E aí você faz essa descoberta, você funciona como empresário também? Não. Eu Ou sou trabalha treinador- para algum empresário? Como é que Não, funciona eu sou isso? treinador de futebol, sou representado por o meu querido Ricardo Rissa Pinto, é o meu representante, quero mandar já um abraço, eu não sei se ele está a ver, eu enviei-lhe o link. Para além de ser meu representante, é muito meu amigo, e ele também quer se associar aqui ao nosso projeto. Ele já me disse, até porque o pai dele foi jogador profissional de futebol, está cá no Brasil, eu não me recordo da cidade, e foi o primeiro atleta de Cristo a jogar em Portugal. Então o meu representante também é muito dado a estas ações. Então já me disse, quando fores lá, vê lá o que é que eu posso fazer, porque eu quero me associar também a vocês. Não, o meu papel passa por ajudar estes adolescentes, prepará-los com palestras, fazê-los ver que nem tudo é fácil, não é? Mas a minha profissão é mesmo treinador de futebol e só treinador de futebol. Então, eu queria aproveitar agora também mandar um abraço para o Simas Pessoa, que também está assistindo a gente, está ouvindo nosso programa e vendo, né? Obrigado pela honrosa audiência. Agora, Lúcio, como é que está a inscrição? Ainda tem inscrição? Tem. Como é que o pessoal faz? Esse telefone vai estar aí na tela, 91 77 1370. Se der para te colocar, eu agradeço. Através desse telefone que tem WhatsApp, a gente passa a informação de um telefone que você pode fazer sua inscrição Certo. por WhatsApp. Custa alguma coisa? Custa uma taxa de R$30, que é para manutenção do que vai ser feito no CT, essas coisas todas. E também tem aqui o mister que veio e tem algumas despesas, né? Então,
você pode fazer por esse telefone 9177-1370. As idades são de 17 anos e 4 meses até 26 anos, tanto feminino como masculino. Fica lá no Tarumã Açu, na entrada da prainha. Deixa eu repetir o bairro, Tarumã Açu. Na entrada da prainha tem uma placa do CT lá. Você pode pegar o ônibus 011, certo? E chegar e fazer na hora também lá. Né? A seletiva acontece sábado de 8 às 11 e de 2 às 5 da tarde, pelo sábado. No domingo vai ser de manhã, de 8 até às 11 da manhã. Mister, qual é a expectativa disso aí? As expectativas são sempre altas. Eu saio sempre daqui mais homem, mais humano. E espero que apareçam, que quem sabe não está ali ou mesmo ao lado o sonho desse adolescente. Por isso eu estou cá para os ajudar. Houve uma mudança na legislação brasileira quanto à questão da idade, né? Parece que agora o jogador foi aprovado há um tempo desse aí, não faz muito tempo, idade mínima para 18 anos. Eu acho que é menos, é 17 anos. Você só pode entrar na Europa, ir para a Europa agora com 18 anos ou ir com a família, mas para se estabilizar como atleta, né? Isso já funcionava, exemplo na Espanha, exemplo da proteção do o Messi foi garoto para lá e teve que ir toda a família, né? 10, 11 anos ele já foi para lá, né? Naquela época. Isso tem acontecido também. Eu queria te fazer, olha, tem uma questão que eu ouvi a primeira vez a expressão assistindo um jogo do Flamengo. E o Jorge Jesus feito doido lá na beira do campo, articulando para cima do Rafinha, lateral direito, o Rafinha, né? Ele, calma, mister. Ele diz assim, e essa tradição é da questão do senhor, da tradição do inglês, mister, foi sempre assim o treinador chamado? Eu já ouvi o Hugo falar mister aqui umas 4, 5 vezes. Mas é como tratam... Assim como vocês é professor, né? Nós é mister. Então vocês tratam o treinador lá como mister. Mister, sim. Como aqui o pessoal chama o treinador de professor. Por causa do inglês? Não, é mister. Como na Inglaterra é coach, né? No inglês, na concepção da Inglaterra, é coach. É mister. No próprio Estados Unidos, treinador é coach. É coach, sim. Nós é A mister. Alemanha mister, também. Interessante. A Alemanha não sei falar alemão, só sei dizer Dankeschön, Bitteschön e nada mais. Bem, o que ele faz muito treinador alemão é comer meleca. Mas ele não perdeu aquele vício, não. Na Copa seguinte, nós estava ele de novo. É um problema que ele tem, é o Tourette, né? Que são manias... É um mister melequeiro. Como é que o atleta brasileiro é visto, o atleta de futebol brasileiro é visto na Europa? Por quê? Porque a gente nota que o atleta aqui tem um negócio de cair muito em campo, inventar falta, e o árbitro daqui vai na onda dele, o daqui. Quando vai para a Europa, o árbitro de lá, o juiz de futebol, o árbitro não vai muito na onda, não. Isso é verdade? É verdade. Eles mandam-se muito para a piscina. Mas há uma grande diferença entre Portugal e Inglaterra. Eles em Inglaterra não têm a mínima hipótese de fazer essas artimanhas de se mandarem para o chão, porque os árbitros na Inglaterra mandam a seguir e não querem saber. Em Portugal, sim. Como é o nome do cabeça de área que saiu do Palmeiras, foi para o Fluminense lá? Como era aquele rapaz delicado que tem lá... O Felipe é o que foi do Palmeiras, é? O Felipe Melo. Felipe Melo. O Felipe Melo é um exemplo. Gentleman. Jogador. Eu nunca mais vou esquecer naquela entrada que ele deu assim no meio da canela. Para baixo é canela. No meio da canela, então um pouco mais abaixo também. Ele é mauzão. Eu se defrontasse o Felipe Você Melo, conhece esse jogador, Felipe Melo? Conheço bem, sim. É até muito um bom jogador. Tem tanto bom jogador como de valente, de mau. Você sabia que ele é faixa já quarto dan de uma dessas lutas aí, de marciais? Eu para cá sigo as redes sociais dele. Mas o jogo, por exemplo, vamos voltar ao Jorge Jesus. Se vocês o vissem, ele tem lá... Ele é uma andota em pessoa, tem tanto bom treinador como na andota, e há umas palavras que ele diz... Os meus jogadores quando levam uma castada, eu digo logo... Ai, o quê? Levaste com pau? É como o jogador brasileiro leva um toque, rebola. Então ele diz, mas levaste com pau? Não, ele tem dessas saídas. Você trabalhou já há algum tempo com as categorias de base? Já trabalhei com categorias de base, sim.
Neste momento só trabalho com futebol sénior mesmo. É o masculino, e você esteve na segunda divisão. Feminino. O futebol feminino. Os dois. Estou no A1, que é o campeonato profissional. Sim. Ou seja, vocês aqui a A1 nós é chamada a Liga BPI, mas nem séniores no contexto. O A1 é o anterior ao que vai pro principal, né? Não, o A1 aqui é o principal. O A1 é o principal. Tem o A1, o A2 e o A3. É. Sim. E nós temos Ele é da primeira divisão. A primeira liga, a segunda liga e a terceira liga. Do top mesmo. Quantos atletas tem hoje lá, masculino? O masculino Lúcio? em Portugal nós temos 3 que ele levou. Não, eu estou falando lá no teu centro lá. Só lá no centro treinando para essa seletiva há 4 meses, mais os 3 que vieram, um de Bacela e os 2 de Japurá e um de Tabatinga. O de Japurá, Tem Tabatinga. de tudo nós temos lá. Chegaram. Tabatinga é colado naquela cidade que eu falei agora há pouco, lá na fronteira. Nós temos uma média hoje de 30 atletas que estão treinando há 4 meses para essa seletiva. Mas nós temos... E algum mora lá no CT, não? Não. Nós temos na cidade, no interior, hoje nós temos 700 famílias. Olha. Que são 700 atletas atendidos de segunda, quarta e sexta, tanto na cidade como no interior. Vocês fazem alguma competição? Nós temos a Copa dos Campeões no final do ano, onde muitos meninos do interior vêm para o nosso CT agora, disputa a Copa dos Campeões, a cidade com o interior. É um sábado e um domingo, uma média de 400. Olha Aí a peia canta de manhã até 5 horas da tarde. Quando termina a competição, cada atleta leva uma medalha, um troféu, principalmente o pessoal do interior, né? A gente faz isso e temos um campeonato de salão e campo. E nós temos uma academia de jiu-jitsu em Urucurituba, também nós temos. Nós estamos abrindo aos poucos, né? Nós temos um trabalho na Colônia Santo Antônio. Na verdade é um centro esportivo, então. Nós temos um trabalho na Colônia Santo Antônio, lá onde houve aquele acidente que mataram 5, com ITV. Lá no ITV nós temos 80 crianças que tomam café, almoço e merenda, façam aula de reforço e computação, e nós entramos com futebol. Zona vermelha. Aí é legal, mas veja só, há uma brecha nisso aí, de dificuldades que eu estou observando. O local lá é afastado, é na periferia da capital, e você disse, olha, passa o ônibus tal, e vocês reúnem lá 3 vezes por semana para fazer esses treinamentos. Agora, a partir da semana que vem, o que nós estamos fazendo? Já tentaram arrumar, por exemplo, o transporte para essa garota? Nós temos um ônibus, só que o gasto é tudo 0,800. Sim, é isso que eu estou dizendo. Nós estamos tentando fazer um acordo com aquelas escolas do Tarumã Sul e o Tarumã, ali perto da casa do antigo governador Amazonino Mendes, para o nosso ônibus passar... Ali está o contato para quem quiser as inscrições. A da Peneira. 99177-1370. Esse? Repita, por favor, Patrick. 99177-1370. 70. Nós estamos com um projeto de manhã o ônibus passar para pegar uma turma de 40 a 60 crianças. Fazer uma rota pelo menos nos isso terminais. de manhã, né? não, lá no bairro do Tarumã Sul, porque nós temos parceria com... Nós temos algumas tribos indígenas que os filhos desses tribos vão treinar lá no CT. Aquilo foi construído para o povo. Só tem ordem e decência e disciplina. E à tarde o ônibus, 2 vezes por semana, o ônibus do projeto pega aquela criança, quem treina de manhã, traz antes da aula, pá. De tarde ele vai levar mais 80 crianças, treina e traz. Nós temos ônibus. Deixa eu lhe falar uma coisa. As crianças são carentes, realmente, você já falou isso várias vezes, mas uma coisa que também... E elas vão alimentadas para lá? Como é que é essa situação? Chega alguma criança com fome? Poxa vida. Eu vou contar a história rapidinho. É. Eu não vou dizer o bairro, mas ainda agora eu falei sobre isso. Eu e minha esposa, nós saímos 7h30 da manhã para um bairro ali para a Colônia Santo Antônio. E depois do treino tem sempre o lanche e o almoço. Nesse dia eu não sabia que não tinha o lanche. Eu liberei umas 50 crianças, eu digo, olha, vocês estão liberadas para ir fazer o lanche. Só que eu não sabia que aquele dia não tinha.
E naquele bairro lá, um bairro que eu não posso dizer o nome, que é questão de preservar, eu vi aquelas crianças com dentinho de Nescau, como se fosse a única refeição, cara. Provavelmente era a única do dia. Era a única do dia. O que você faz? Não. Aí eu botei uma coisa, eu procurei um empresário, se puder falar o nome da empresa. Por Fica à favor. vontade, isso aqui. O Mauro, uma pessoa que é um empresário, muito gente boa, que tem ajudado. A empresa Alfatec. Se ele tiver uma empresa, Alfatec, pode falar. Alfatec. Alfatec no distrito, ele resolveu... Mauro da Alfatec Da no Alfatec. Distrito Industrial. É. Valeu, Mauro. É isso aí, Mauro, parabéns. parabéns, Mauro. banca Que Deus o lanche abençoe, das Mauro. crianças. Deus abençoe Você mesmo. está entendendo? E o que você faz? Pô, como é que isso? Pô, eu preciso fazer alguma coisa. E com essas crianças, tem as outras. Tem as outras que a gente consegue uma cesta básica, tem um assistente social que a igreja dá cesta básica dentro do possível. Mas eu digo uma coisa para você, eu queria ter 1% de uma secretaria dessa de esporte. Eu tinha no mínimo 10 mil crianças e jovens. Algum dentro da prefeito já cidade. caiu com alguma coisa lá, não? Não. Eu quero aqui até fazer um convite para o governador e prefeito, para eles conhecerem o CT. Se eles têm intenção verdadeiramente, seu governador, seu prefeito, eu não sou muito envolvido em política, você está convidado a conhecer um projeto social de 22 anos, que é bancado por uma igreja com um grupo de pessoas que querem ajudar. Eu gosto de ser prático. Vamos colocar assim. Você disse que tem hoje uns 30 atletas que vão com frequência lá, que participam. São eles da base? São garotos, 16, 17 anos? De 16 até 26 anos. Tá, então eles vão lá a parte da tarde, treinam. Só o ônibus que eles pegam daqui do terminal para chegar lá no Tarumã é 2 horas. Para criar um outro horário, eles teriam que estar de manhã. Isso é interessante, se eles fossem de manhã, ficassem lá período da tarde, mas eles estudam. Tem que tirar boa nota e estar estudando, porque a gente intima os pais de 3 em 3 meses a trazer as notas para nós. O que seria ideal para ter para essas crianças, para ajudar, por exemplo, vai que um empresário desse está ouvindo, e nós sabemos que no Bico do Lápis não é tão caro arranjar 30 pãezinhos com umas fatias de queijo, e o próprio, aqueles, não é tão caro. Eu já fiz isso, já tive experiências com essas coisas, não mantenho nenhum projeto, mas eu já fiz isso. Como é que ele deve procurar quem, o empresário? Ele pode me ligar, é com o maior prazer. Naquele número? Nesse número. Repete o número aí, Paulinho. Aí o número de toda qualquer informação, ajuda, tá aí, ó. Tá entendendo? Porque é o seguinte, 30 pãezinhos com um cafezinho, é 30 crianças que não tá passando fome, gente. Ele não vai roubar, não vai pedir no sinal. O cara vai gastar R$14 de pãezinhos. Eu vou até dizer ali, lá no supermercado que vende barato ali, rapaz, pelo menos o pão. Posso falar, né, Milton? Claro. Lá no Veneza. É baratinho. O cara sai de lá com R$10 e sai com um saco de pão desse tamanho aqui. Eles têm panificadora própria. É por isso. Então, é interessante isso, rapaz. Você vê que ajudar não custa caro, né? Não. Quando se quer ajudar. Quando você tem a boa vontade. E outra coisa, serve de atrativo. Nós sabemos das dificuldades dessas famílias. O número é o 991771370. 991771370. E eu só queria, por gentileza, a gente falou de que quem quer ajudar não custa caro. O que o Hugo está fazendo aqui em Manaus é um tipo de ajuda. Quem é que esse homem... Imagina esse homem aí, olha, o cara recebeu convite recentemente para dirigir um novo clube lá em Portugal, Amora. O cara recebeu, imagine. Eu li lá os comentários. O pessoal, pô, legal, é isso aí, tá lá para quem quiser ler. Aí veio um convite para ele vir para Manaus. Ele poderia dizer, viagem cansativa, pô, caramba, não, metade do ano já. Outra vez, Vou ganhar o meu certo. Né? o coração dele falou mais alto, meu irmão. E olha como ele foi recompensado. Ele foi recompensado ao ver 2 irmãos que de barco passaram 4 dias de um barco, que ele ao ouvir a história... Esse veio de Japurá, com certeza. Meu Deus do céu. Maran. Então, Maran. Tu também és uma pessoa Japurá dessa, é meu irmão, 5. iluminada. E subindo é 7 agora, que o rio tá cheio. Legal. Eu posso contar aqui uma
uma história parecida. Eu, ano passado, estive no Rio de Janeiro e tive 2 empresários muito fortes no futebol. E pediram para fazer um projeto, eu posso dizer o clube, tem problema, Palmeiras, futebol feminino, que não tem times de base. E nesse projeto incluía todas as crianças que saíssem da escola, se tivessem ali um interregno de 3, 4 horas até começar o treino, eu queria que existisse no próprio CT 1 ou 2 professores que, entre aspas, obrigaria essas crianças a irem para o CT e estudarem. Ou seja, saíam da escola, para não andarem a fazer asneiras durante aquele período, obrigatoriamente tinham que ir para o CT. E os empresários disseram, pô, que excelente ideia. Nunca tínhamos ouvido falar disso. Pois, mas comigo funcionaria assim. Porque nós não sabemos o que é que eles vão fazer depois da escola. Não é? Se temos ali um período de 3, 4 horas, o que é que eles vão fazer? Não. Obrigatoriamente tinham que ir para o CT e tinham lá um professor e eles eram obrigados a estudar. E eles ficaram encantados com essa ideia. Não sei se eles vão transportar isso futuramente para os clubes, mas eu deixei-lhes também esse material para eles trabalharem. Exatamente aqui, como nós no projeto. Se houver alguém que possa ajudar estas crianças com uma refeição, era perfeito. Deixa eu mandar um alô para o Ricardo Souza, esse é meu filho que está assistindo a gente também. E eles não costumavam assistir, não, estão assistindo, né? A família está ajudando, né? Está ajudando na audiência. Eu já né? contei aqui, peraí, 25 filhos já desde que Declarados. Não fale isso, Patrick. E já disse até que a Dani está assistindo também, né? Isso. Ela está lá porque ela trabalha, faz parte da equipe aqui, né? Ó, já estamos encerrando o segundo bloco. Mas antes disso... Vai ter mais um? Pergunta para ele aqui. Pergunta se vai ter mais um. Vai. Hugo, Aqui, como é que é? além de estar bacana, tá emocionante, porque tá realmente tá tocando emocionante. o coração. Tá legal. Hugo, como é que repercutiu aquele 7-1, hein, do Brasil da Alemanha contra o Brasil em pleno Mineirão, em plena Copa do Mundo lá em Portugal? Lembro perfeitamente, o guarda-redes Júlio César, que depois foi para o Benfica. São daqueles jogos que só acontecem uma vez na vida. São jogos em que tudo corre mal. Eu não sei o que é que eles andaram a fazer na noite anterior, mas há muita história de jogador brasileiro que se portam mal nos estágios. O Filipão, por exemplo, foi um cara inteligentíssimo. Ele deu permissão às mulheres dos jogadores irem para os estágios, porque por norma os estágios são muito compridos, e chega ali uma altura que há jogadores que sentem, né? Porque atrás de um atleta há um ser humano. Mas eu sei de histórias verídicas, porque eu sou muito amigo de jogadores de futebol portugueses que jogaram com esses jogadores brasileiros, em que eles portam-se bastante mal nesses estágios. Se calhar, quem sabe... Alguma coisa aconteceu de estranho. Sim. Não foi só o futebol, houve ali mais coisas. E esses jogadores da Alemanha que estiveram naquele jogo, estiveram no momento certo, na hora certa para eles. Porque isso nunca mais vai acontecer. Tem uma mentalidade diferente, completamente diferente. A mentalidade do jogador alemão para o jogador brasileiro. Eu te perguntei isso porque o Filipão foi uma espécie de ídolo grande em Portugal. Foi. Há muito tempo, numa seleção portuguesa, não chegava numa Copa do Mundo, num estágio mais avançado, como o nosso Filipão. Eu, por acaso, nesse ano, eu estive a trabalhar no Euro 2004. Como eu tinha 25 anos, foi naquela altura em que Na Eurocopa. nós pensamos assim, o que é que tu queres ser? Não é? Então fui ser motorista de chamadas pessoas VIPs, então tinha acesso a estar em qualquer parte do estádio, em qualquer jogo do estádio, e acompanhei de perto a seleção portuguesa, até porque eu tenho 2 amigos meus de infância que são chamados roupeiros, cá não sei se é assim que chamam, que tratam das roupas. Sim, é o mesmo. É também, roupeiro aqui. Roupeiro, ok. Tenho 2 amigos meus de infância que são os roupeiros oficiais da seleção, então soube sempre de muita coisa. E o Filipão, no fundo, pelo que eles disseram, tocou no coração deles. Era um cara forte, não é? Com uma personalidade muito forte, mas acho que por trás dessa personalidade era uma pessoa com um coração muito grande, e eles até lhes apelidaram de pai. De pai, o Filipão. Ele tem esse negócio aí. Fazer um intervalo rápido. Agora é só a vinheta e nós voltamos, tá bom? Só para dividir os blocos.
Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Agora sim. Paulinho, não me deixa falando sozinho aqui, Paulinho. Eu estava procurando aqui, rapaz, a previsão, né? A Dani mandou para mim, eu nem abri hoje, né? A previsão para amanhã do tempo, né? E não mudou grande coisa, eu lembro até o texto do noticiário de hoje o dia inteiro, porque Manaus amanheceu hoje com céu nublado, depois ficou parcialmente nublado, mas há o anúncio de chuva para o final, à tarde estava anúncio, não vai dar mais, já estamos entrando da noite, e para essa noite vai chover um pouco, tá? Nós estamos com a umidade do ar em torno de 96%, segundo informações do Climatempo, e a previsão é de 13 milímetros que pode cair ainda. Caramba, 10 milímetros não é grande coisa. não é Acho grande que coisa. Não é grande coisa, não. Você sabe? acha que não? 13 milímetros, não. Quando é acima de 20, eu já fico preocupado, tá entendendo? Eu acho que é grande coisa porque eu queria apanhar sol. Mas pode ficar tranquilo que não vai faltar sol, não. Amanhã. Você pode. Aqui chove quase todo dia. E tem época que chove o dia todo, mas esse período agora é de quase todo dia. E vai ter um sol também. Eu queria apanhar um bocado de sol. É coisa dos europeus que vêm para cá e ficam querendo saber de sol nesse mormaço com a umidade acima dos 90%. Tem que ser. Deus me livre. Mas nós estávamos falando aqui, ele estava falando do Filipão, Luiz Felipe Scolari, né? E para você que ligou e que entrou agora, estamos com o Lúcio. Foi campeão pelo Morro da Liberdade, pelo Libermorro? Não, a gente chegou bem perto. Me lembro que o jogo mais importante... É que formou durante 2 anos, né? O Libermorro, um bom time. Não, joguei 6 anos no Libermorro. Nós chegamos... Não, ele parece que ganhou 2 campeonatos. 2 campeonatos. É isso. Na época do Jasso, Murica, essas Sim. coisas, nós chegamos numa semifinal, eu me lembro que tinha 36 mil pessoas no Vivaldão, uma quarta-feira. Faltava 2 minutos, o Jasso fez o gol para ir para a final. Aquele dia foi um dia difícil para mim, porque a gente tinha feito uma boa campanha. Que ano foi isso? Olha, mais ou menos 82, 83, já faz um tempão. 82 não deve 83, ser. Eu não era nascido, Patrick. 82 tem 40 anos atrás. Esse cara Você jogava não estava bola? batendo bola nesse? Já. Eu já vou para 61. 61, mas com cara de 61 em 50. cada Né? perna. É mesmo. Parabéns. Aqui é a geração de. O Lúcio... Meu presidente era até o seu Você Macedo. quando jogava a bola tinha esse Nosso xingão como tem amigo hoje em aqui dia. vai lá né? pro 60. Dia 23 de agosto, né? 23 de agosto. 63 e eu 63. faço 60. Ele tá chegando. Acho que um dos mais novos somos nós mesmo. Estamos Eu aqui. não posso dizer. Ô, já Lúcio, estamos aqui, né? você falou do Libermorro, ali na rua São Pedro, Isso. Morro da Liberdade, sede as cores branca e verde. Não, senhor. Verde e branco. Sim, Palmeiras do Amazonas. Palmeiras do Amazonas. E é o time do meu coração do Morro da Liberdade, Verdade. é o Libermorro. Lamentavelmente, a sede já praticamente não existe mais. Dá para cair na cabeça Ué. de todo mundo. A gente passa por ali. vê Não o tinha um Libermorro. reformado? Virou uma sede depois de música, que tocaram um monte de música lá, galera tomou galera, conta, e aí acabou. Então, o Libermorro, muitas Você recordações. está falando do Libermorro. O Libermorro, o Libermorro, que ele jogou no Libermorro. O da escola é outra história, né? Na escola de samba é Reino Unido, Reino Unido. cujas cores são iguais também. Então eu estava realmente misturando as bolas. Isso é bem natural. Aliás, Hugo, você está aqui numa época que tem o Festival Folclórico de Parintins, né? De um lado o boi azul, que é o boi Neste momento, caprichoso, e do outro lado, o outro boi que é o garantido, o boi vermelho. Você já ouviu falar do Festival de Parintins? Não. mas Ainda não chegou Eu lá acho que era na... uma oportunidade Agora fiquei que- curioso. Olha, É muito uma oportunidade interessante. única, que é uma coisa Eu que não tenho você... bilhete para voltar para Portugal, por isso eu não sei quando é que vou. É uma questão. Parece a escola de samba do Rio de Janeiro. É uma coisa que As você, alegorias, né? você não imagina dentro da floresta uma festa naquela dimensão. Eu acho que você deveria ir, fala com o nosso amigo Lúcio para mostrar os caminhos para você, porque é uma coisa imperdível. Você vai ficar apaixonado Ainda mais. pelo amor que as pessoas têm dos seus bois, que é o cultura, boi, né? do boi caprichoso e do boi garantido. Eles são apaixonados. Uma dança. E eles fazem um boi de pano e tal, desenvolvem.
com alegorias parecidas com o que se pratica no carnaval. Aliás, os caras das escolas de samba chamam os técnicos de Parintins. Os carnavalescos, né? Artistas, né? Os artistas plásticos, e eles fazem maravilhas. Aquela coisa daquele movimento, aquelas coisas do Rio de Janeiro, você deve ter As assistido. alegorias. São Paulo. Melhorou muito de São Paulo. Isso foi o pessoal de Parintins que levou essa inovação da movimentação, né? É verdade. Nós aqui há uns anos, lá em Lisboa também, no desfile das marchas, tivemos uma escola brasileira também com esses touros, e foi a Daniela Mercury até à frente desses touros. Agora não sei de onde é que eles eram, mas lembro. Não vai ficar chateado, mas um ouvinte mandou uma piada aqui. E diz assim: Solte. piada de português explicando o lance de jogo de futebol. Fale piada de alemão. Não, mas aí. o nome dele é alemão, o nome dele é Vance Holder. Ah, tá. E diz assim: Vance Holder explica um lance no jogo de futebol para o amigo. Aí disse assim, tinha que ver, era a pronúncia do alemão, o Vance Holder. Ele dizia, tinha que ver, Hans, na hora de cobrar o pênalti, o goleiro me dizia, se chutar na esquerda eu pego, se chutar na direita eu pego, se chutar no meio eu pego. E o amigo dele disse assim, e o que você fez, Vance Holder? Aí disse assim, o que eu fiz? Eu chutei por fora. Pronto, tá feito lá. Saudável. Você não fica chateado não quando a gente aqui Conta faz uma de piada? brasileiro. Conta uma de brasileiro aí. Conta uma de brasileiro aí. Eu não sei, eu acho que não sei, porque foi muito forte, né? Você Mas Não ouviu tem quando piada lá criança? da gente também? Tem. Então conte uma. Como em todo mundo. Eu acho que normalmente fazem mais piadas sobre os alentejanos, porque é uma região, é uma cidade de Portugal, os alentejanos, como expliquei aqui há pouco em off. Eles são conhecidos por ser umas pessoas que demoram mais tempo a pensar do que o normal. Então a maior parte das piadas é sobre os alentejanos. Então e não sobre vocês os fazem piadas sobre vocês mesmos. Nós próprios fazemos piadas com nós próprios. Olha né? que interessante. Eu acho que Impressionante, todo com mundo certeza. Não é a primeira vez que ele ouve assim. Conta uma piada de brasileiro, né? Quando você chega aqui no Brasil. Eu não sei, não sou forte nisso. Não, eu estou tenho dizendo assim, educação. alguém um dia já chegou contigo aqui no Brasil, você andando, se você sabia alguma piada de brasileiro? Provável, sim. Mas eu acho que isso é transversal em todo o mundo. Todo mundo goza uns com os outros. Nós temos é que ter o espírito aberto para Bom, isto de uma brincadeira. No final do bloco passado, nós estávamos falando aqui e lembramos do Luiz Felipe Scolari, que teve uma boa passagem como treinador de futebol. E esse camarada aqui chamado Patrick Motto foi trazer lá o tal de 7-1, né? Aliás, essa noite eu sonhei que o Brasil ganharia a final da Copa do Mundo lá, uma das semifinais lá, da Alemanha por 8-0. Olha. Agora no Catar? Agora. Teu sonho? Foi. 8-0? Olha aí. Jogando o futebol que jogou hoje de manhã. Quem assistiu o jogo? Você assistiu o jogo? Assisti. Muito bom, né? Olha, aquele Gabriel Jesus finalmente, bom depois de jogador. 19 gols, furou um 19 golaço. jogos. 19 jogos fez um. 19 jogos que ele não furava um gol. Bom, eu queria, na verdade, eu ia te perguntar na hora que eu mesmo interrompi, o português sofreu de alguma forma quando o Brasil levou aquela P de 7-1? Não, Oh. eu acho que não. Eu acho que não. Há uns portugueses que apoiam os brasileiros, há portugueses que apoiam o futebol alemão, há portugueses que apoiam. Agora, acredito que muitas famílias que lidam com jogadores de futebol brasileiros possam sentir, não é? Até porque eu, se fosse jogador de futebol, se tivesse um colega meu brasileiro que jogasse numa seleção, se calhar se ele perdesse, ia-me tocar também. Mas foi surpreendente. Foi surpreendente para todo o mundo, não só para nós portugueses, mas acho que foi para todo o mundo. São daqueles resultados que numa competição destas não acontece, nunca mais acontece. O Galvão Bueno que eu digo, você sabe quem é Galvão Bueno? Não. É o radialista da Globo. É o narrador da Rede Globo, televisão. Aí ele dizia assim, já tá 4, 5, bem, agora, virou brincadeira, agora é um paneiro, Virou passeio. é um passeio, né? Lá vem eles de novo. Obrigado, Paulo. O Galvão Bueno é o mais famoso narrador esportivo Eu da gosto. TV brasileira, né? O Como pessoal chama? uma hora estava chamando lá ele de Cala a Boca Galvão, que ele falava, mas ele levou na brincadeira, tranquilo. Eu acho que o que ele vai te perguntar é o quê para ele agora? Não, eu tinha uma questão, por exemplo, nós estamos, há algum tempo já estamos tratando os nossos torcedores como um fã de esporte, só por causa da TV a cabo, né? Como é que é chamado lá em Portugal, os torcedores? Você sabe que é torcedor no Brasil, sim, né? são adeptos. Nós chamamos adeptos e depois tem os adeptos das claques.
também algumas são legalizadas e outras não. Adeptos organizados. Adeptos, sim, claques, são claques. Claque sim. Claques. Claque, para quem aqui no Brasil nós utilizamos para aquela turma do auditório que vai lá para o auditório para bater palma, para tal. E eu acho que tem muito a ver com essa. Em países como a Inglaterra, isso foi proibido, que eram chamados hooligans neste caso. É violentos, né? Violentos. Mas aqui também não é muito diferente, porque tanto é que não se tem mais as torcidas, as duas grandes torcidas juntas. É uma pequena parte de uma e a maioria do visitante. Quais são as torcidas mais violentas ou mais aficionadas lá? Os adeptos mais aficionados lá? Aos aficionados e os apaixonados. Dizem que os apaixonados são do Vitória de Guimarães e depois os mais perigosos, digamos ainda agora, por exemplo, no festejo do Porto, foi campeão. Do Porto, né? Houve confrontos entre os próprios hooligans e o Porto. Onde mataram eles mesmos, da própria torcida? Da própria torcida. Dentro das claques existe rivalidades. Que coisa. E há um elemento da claque do Porto, que é chamado número 2, em que o filho dele matou um outro adepto. Mas isso acontece no Benfica, no Sporting, no Porto. Enquanto não houver... Ou seja, depois há os castigos. Em Portugal nós conseguimos identificar todas as pessoas nos estádios e essas pessoas são identificadas e são proibidas de entrar no estádio, mas depois nós vemos eles no estádio. Por exemplo, há o líder da claque do Porto, que é o Macaco, chamado Macaco. Agora saiu uma sanção que vai ter que estar 6 meses sem poder entrar no estádio. À semana só precisa estar dentro do estádio. Já está lá, né? Pois é. Aqui no Brasil teve uma parte onde a justiça foi um pouco mais forte, onde ela dizia, vai ter jogo, por exemplo, aquele cara tinha que ir para a delegacia, se apresentar e ficar lá até terminar o jogo. Mas foi assim que eles conseguiram segurar os hooligans? Pois é, exatamente isso. Assim. Mas eu também sou contra, neste caso, quando um adepto não se comporta bem, na minha opinião, o clube não deve pagar por isso. Na minha opinião. Não. Mas eu penso que pode ser um adepto qualquer, eu posso ser um adepto qualquer e levar uma tocha e mandar uma tocha para dentro do campo e o clube está proibido de jogar no estádio. Isso envolve muitos milhares de euros. Eu também concordo com isso. Muitos milhares de euros. Não tem nada a ver com estádio fechado envolve muitos mesmo sendo um adepto ou torcedor, você pode ser o clube um não pode pagar por uma atitude irresponsável. Na minha opinião, não. Você pode levar uma tocha, é um adepto normal como eu, mas naquele momento leva uma tocha e... Lá também não tem as organizadas, lá, os adeptos organizados? Tem as claques. E se for de uma dessa daí, como identificados, como você disse, que... Mas eu posso ter acesso a estar no meio dessa claque e eu próprio, não pertencendo à claque, posso jogar E o clube é punido. Eu acho que, na minha opinião, não deveria ser assim. Já que eles têm câmaras, quando é espalhado no campo, identifica a pessoa... E faz como o nosso colega está a dizer, no dia do jogo. E você, Lúcio, pensa do mesmo jeito? Eu acho que eu sou da linha dura. Eu penso que... Eu vou falar do Brasil. A justiça, o poder judiciário, esse tipo de gente que vai para o estádio para matar, confronto de torcida, como eu vejo o Rio, São Paulo, esses caras deviam ser banidos do futebol e pagar preso. Eu também acho. Deixa ele 2 anos. Mas lá, o clube não, né? O clube não. 2 anos, deixa ele 2 anos lá. O clube só paga se o clube tiver algum ligamento com o chefe de torcida. Aqui teve um campeonato agora amazonense, na Colina, teve uma briga danada, saiu aí. Então eu acho que o poder, a justiça do Brasil tem que pegar esses caras, porque muitas vezes tem pessoas que não é de boa índole, que estão na frente dessas torcidas. E eles têm que ser presos. Como é que tu vai levar teu filho, tua família, que perdemos muito isso no futebol brasileiro? Mas sim, tem que ter. Se fizer isso, acaba, vai ajudar muito a violência. O cara já não vai marcar briga lá fora, porque ele sabe, se for preso, ele vai para cadeia e vai pagar os danos. O que falta é isso. Falta o poder público, os homens que coordenam a lei do Brasil, quererem fazer uma lei que funcione. E é em tudo no nosso país. Eu penso assim. Eu já assisti em outras matérias, eu estava lembrando agora, de vez em quando alguém aparece lá, você está na
na TV já está há algum tempo. Você falou 22 anos, né? Nesse período aí, você acompanhou. Quando você começou, o futebol já estava em crise aqui, tá? Não, já estava. Há 22 anos atrás, no começo dos anos 2000, 86, no começo dos anos 2000, nós tentamos fazer aquela Eu Quero a Nota, que eles ganharam um ticketzinho aqui. Muito dinheiro. Era muito dinheiro, que ela saía com sacola. Prêmio, isso, cesta básica. E nós isso. baseamos aquilo lá de um projeto lá do Maranhão, originário do Maranhão, mas o nosso nós melhoramos, conseguimos melhorar. Eram 2 daquele, o cara trocava a nota, né? A nota fiscal pelo tiquezinho. uma raspadinha. Além dos prêmios, tinha 2 serrilhadozinhos no ingresso. E aquilo ali, eles pagavam, o governo pagava o valor de um ingresso. E não era pouco dinheiro, não, porque esse valor era questão de R$2, parece. Isso. Naquela época, eu estou falando do quê? Do ano de 2001, 2000, foi por aí. 2002. Bicho, os caras pegavam, tinham dinheiro. O São Raimundo chegou, também avançou bastante, chegou a ganhar uma Sul-Americana, não, uma Norte-Nordeste, uma vaga para a Sul-Americana. Isso. Pô, mas aí, depois, quando chegou a vez do São Raimundo ir para a 2ª divisão, o Ivan Guimarães fez uma denúncia de um jogador que tinha jogado lá, o contrato não está... Sabe por quê? Porque ele não estava na Rachilde lá, né? Na parte dele lá, assim, ó. A rachadinha que o camarada aqui, olha a minha parte aí e tal. E aí não estava no esquema e resolveu denunciar e nós não fomos. Tu lembra desse episódio que nós não fomos? As pessoas falaram quem foi ele aqui. Não, isso aí ele chegou a comentar, dizer, mas eu não podia deixar... E ele ficou calado, porra. Né? Não estava errado, é porque o documento foi entregue para a pessoa errada num dia... No dia anterior, dava para passar. É porque já estavam querendo tirá-lo da sacanagem isso, né? E eu queria te perguntar, nesse tempo desses 20 anos aí, 22 anos que você está por lá, está com esse projeto aí, quem já passou por lá que chegou a se firmar como jogador de futebol? Ah, tem bastante. Nós temos uns jogadores que estão na Bahia, né? Mas se firmar mesmo, é os meninos que estão indo agora para Portugal, que foram, e o primeiro, que foi o Raul, que foram, né? E nós fizemos há 2 anos um convênio com um clube da Bahia chamado Camaçari, e 3 garotos nossos hoje são titulados, sub-12, 14 e sub-16 na Bahia. Só que os caras não honraram conosco o compromisso. Os meninos saíram do projeto, os 2 são capitão da base desse time da Bahia. Infelizmente, a pessoa que dirigia o Camaçari lá não foi correto conosco e nós cortamos. Até porque eu não gosto de coisas erradas. Os pais dos meninos estão lá na Bahia, os meninos estão no Bahia, estão no Bahia mesmo. Os meninos estão lá, estão atuando. Estão atuando, jogando e liderando na base. Só que eu cortei meu vínculo que levou esses meninos da Bahia. Sim, os caras tinham que indenizar vocês. Mas os caras olha, eu respeito muito os baianos, mas os 3 dirigentes do futebol baiano de base que eu fiz acordo, todos 3 foi uma decepção. Tem muito bandido nesse meio, não tem? Tem muita gente que se aproveita dos meninos, como o Patrick falou, e eu não nasci para isso. Eu acho que não adianta você estar envolvido no futebol e você mexer com o sonho de um menino. Isso é loucura. Esses caras brincam com o sonho. E eu não nasci para brincar com o sonho. Como ele foi jogador, ele viu a necessidade, eu passei por isso. Então eu sei o que é sofrer, andar de barco, não ter às vezes o que comer e andar a pé para treinar, para você dar uma luz para sua família. E hoje o futebol amazonense está assim. O futebol brasileiro, hoje na base, tem gente que paga para o filho jogar, enquanto teu filho que é pobrezinho tem potencial. Isso está no sul do país empestado. Paga para o filho jogar e o treinador recebe, o dirigente recebe, e o teu filho que é pobrezinho, que tem um potencial de chegar, ser um Neymar, ser um Gabriel de Jesus, ser um Tafarel, ser um Jorginho, não estão tendo oportunidade. Isso não é só aqui em Manaus está empestado, mas no Brasil inteiro. Como é que começou essa relação? Vocês se conheceram como? A gente se conheceu através do Raul, o primeiro jogador que foi para Portugal. Tivemos um contato, combinamos para ele vir aqui. E quem levou o Raul? Quem levou o Raul foi um ex-atleta meu que treinou no Sesc há mais ou menos 20 anos atrás.
Ele foi para Portugal morar, mexeu com o futebol, aí perguntou se eu tinha um centroavante, eu disse que eu tinha um zagueiro, ele levou. Ele ficou na casa, na República da mãe dele, e depois as coisas não andaram bem, aí o Raul jogou no primeiro clube, eu não sei se foi o Estrela, o primeiro clube que ele jogou da Distrital, e ele ficou lá. Foi quando ele conheceu o Hugo, me apresentou o Hugo, nós entramos em contato, sugeri ao Hugo que se ele queria vir aqui em Manaus dizer que tinha jogador Não, bom. nós encontramos-nos no Rio de Janeiro. Mas foi não, é isso mesmo. Nós encontramos no Rio de Janeiro. Se falamos por telefone e marcamos Tivemos- um encontro no tivemos- aeroporto do Rio de Janeiro. Olha como Deus é bom. Falámos para Lá. durante 6 Isso. meses, mais ou menos, e depois encontramos no Rio aeroporto. de Janeiro, e a partir Legal. daí Olha como Deus é bom. temos uma ligação muito No muito aeroporto, aí conversamos, ele foi embora para Portugal e eu voltei para Manaus. Que ano foi? Você praticamente Foi há 2 anos. andou a mesma Há 2 distância do que ele veio. Atravessou o oceano e Isso. você atravessou o Brasil. No olha aí. Brasil. Aí nós nos conhecemos e graças a Deus, hoje a gente tem essa parceria que o futebol amazonense tem. Não só o futebol amazonense, a região norte, Eu não qualquer considero atleta. parceria, considero amizade. Amizade, me perdoe. Amizade, assim, a Seria- parceria do começa a ser- futebol. Né? A parceria no futebol, mas há uma amizade, um respeito muito grande. E isso trouxe benefício para o futebol amazonense, que nenhum clube tem, nenhuma federação tem. E os nossos jovens e as nossas jovens agradecem. Então, está Eu quero, aberto. eu quero agradecer mesmo, de verdade. Eu sou muito direto, eu perguntei a tua vinda aqui. Seria extremamente normal vindo um técnico para observar, ele apontar e indicar. E lógico, se isso for uma questão profissional, receber por isso. Eu acho isso plenamente normal e que deveriam ter exemplo, servir de exemplo para as pessoas fazerem isso. Quando faço este tipo de Eu notei quando eu trabalho perguntei neste que caso, você respirou assim. Eu nunca faço a pensar num retorno. Nunca na vida. Senão não estava aqui. Mas eu Se não fosse de honestamente coração, acharia não estava plenamente normal isso, aqui. Sim, tá? há quem o faça. É o normal fazer. Sim, sim. Fazer. Eu era incapaz. Com honestidade principalmente, que é o que eu estou observando aqui que você está Eu era fazendo, tá? incapaz de fazer isso. Que não seja ajudar. Eu queria mandar um alô também para mais um. O Valadares, tu conhece que era daquele do jornal o Amazônia, jornal impresso que tinha. Não me é estranho. Não, o César Valadares O Valadares é um time em É Portugal. o time também em Portugal? É um time. sim. é, mas Olha só, ele é Valadares. gente boa aqui, Valadares jornalista. Gaia, no Porto. Também está ouvindo a O gente. Valadares está ouvindo a gente? Quase na hora, tá? Ô, Valadares, um abraço. Só para finalizar, Fique à vontade. O Brasil tem 2 times com raízes em Portugal. A Portuguesa Portuguesa dos Esportes. e o Vasco E o da Vasco da Gama. Gama. Olha que lindo. Aliás, tem no Rio de Janeiro e tem em São Paulo e tem no Rio de Janeiro. Tem a portuguesa, Tem no Santista Rio e tem a... São Paulo, exatamente. E tem o Vasco da Gama. Não, o Vasco, na verdade, é homenagem. O Vasco nasceu para ser vice. O cara Para lá. com isso, o cara rapaz, nem que era conversa almirante, é- era Deixa vice-almirante. Porque disso. ele é flamenguista. Deixa disso, história. Era vice-almirante, na Poxa, verdade. Não era campeão, era vice-campeão, porque o Vasco da Gama ele era Você vice-almirante. sabia na que verdade. o Flamengo tomou os vices do Vasco? De Mas tanto ele vice? sabe disso, é que ele não fala. O rei dos vices. Quase todo era posto. Milton, Meu querido, eu só quero agradecer ao Hugo e ao Lúcio por esse projeto maravilhoso. É assim, é uma coisa emocionante o que vocês fazem. Parabéns. É indescritível, é uma coisa assim que emociona mesmo. Porque não é valendo alguma coisa, não é pelo valor, é pela humanidade que vocês estão fazendo, pela ajuda das crianças carentes, das coisas. Eu não tenho nem palavras para dizer. Entendeu? E aqui, eu quero mandar um grande abraço para o Mauro da Alphatec. Esse cara que te ajudou aí, esse cara é uma alma muito boa. E que ele continue te é ajudando, esportista, isso é uma ele coisa gosta de futebol. Não, ele é um empresário, muito um amigo também, muita gente boa, como ele, a Softmalha, o Toronto, a Elos, Pneu, a Via Verde que cede ônibus para transportar Fica à criança. vontade. Poxa, que maravilha. Isso tudo são gente que nos ajuda, né? A Speciale, aqui atrás, a clínica de fisioterapia do Lauro, Speciale, uma das melhores clínicas que nos ajuda. Tem muita gente boa. E, acima de tudo, a Igreja Presbiteriana é que está por trás dessa estrutura. E convidar você que está nos assistindo, nos ouvindo, vá lá na seletiva,
certo? Se inscreva, pode fazer na hora, o telefone está aí. Você da cidade do interior ainda tem hoje, tem amanhã, todinho, para você vir e convidar todo atleta de base, da segunda, da primeira divisão amazonense, que pode estar lá. O Hugo está aqui para olhar o futebol amazonense. Qual é o telefone, Patrick? Por Ali favor. na tela já. 99177-1370. Tua vez, Patrick. Minha vez? Eu quero lá me despedir dizendo 2 informações que vão ser assunto a noite toda hoje e amanhã. O Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, colocado lá pelo presidente Bolsonaro, ele devolveu o mandato ao deputado bolsonarista que perdeu o mandato por, aspas, atacar urnas, fecha aspas. É o Francisquini, o deputado Fernando Francisquini, que havia sido cassado, inclusive por, aspas, propagar fake news. E agora o Nunes Marques devolveu o mandato para ele. Uma outra informação é que o Ministério Público Federal, ele descartou pedir a prisão daqueles policiais rodoviários federais envolvidos na morte do Genivaldo. Naquele caso da viatura da PRF, que jogaram o Genivaldo lá dentro, tem imagens disso, uma atitude absurda por parte da PRF, ninguém concorda com isso, e jogaram gás lacrimogêneo. Então foi pedida a prisão deles e o MPF, o Ministério Público Federal, descartou pedir a prisão dos policiais envolvidos. Eles têm que ser julgados, né? Eu acho que depois de julgados e processo todo vão ser presos. Obrigado, boa noite para todo mundo. E bom dia, boa tarde, sei lá que hora o pessoal está vendo. Sabe Deus, né? Porque além de estarmos ao vivo, isso vai um podcast depois. O teu amigo, teu representante lá pode assistir em qualquer momento a partir de A amanhã, gente vai mandar tá? o A gente link vai mandar o link para eles. pro Lúcio. Aí você manda para o pessoal para ouvir na íntegra o nosso podcast. É isso aí. Ó, não esqueça, eu quero lhe ouvir primeiro da sua participação aqui. Obrigado por ter vindo aqui. Eu é que agradeço, eu saio daqui de coração cheio, conheci mais 3 pessoas fantásticas neste meu percurso e com certeza que levarei este dia para a minha vida. Gostou do bate-papo? Eu gostei. Ia dizer que não só para... Eu gostei. Demorou Gostei. um pouquinho. Mas uma coisa é certa. Eu vou procurar piadas de brasileiro. Pode voltar. E vou-vos mandar. O espaço está aberto para você falar as eu vou vos piadas. mandar. Fazemos questão. Vai voltar no final do ano aqui. Português aqui, porque é neto de português, brincou com vocês, agora você Não, tem que vou mandar. Bom, procurar piada brasileira. estivemos cá falando com um técnico português aqui que está no Brasil. Hugo Duarte. Hugo Duarte, para fazer uma seletiva, uma peneira. E o nome oficial disso lá em Portugal, como chama? Essa classificação, esse funil, essa... Não é peneira, é... Uma seleção? Tem observação, são treinos de experiência. Acho que é de experiência. Bom, batemos um papo aqui com o ex-jogador de futebol, o Lúcio Silva. E a conversa foi muito boa, tá? Queria lembrar para você que o tal Festival de Parintins, que ele falou na última semana desse mês de junho, mas em seguida, se você vier em julho, tem um de Benjamin Constant, que também é muito bom, tá? Lá é o Mangangá e o Corajoso, não, é o Corajoso. Não, Parintins é o quê? É caprichoso, né? Lá é Corajoso e Mangangá. Um abraço a todos vocês. E o meu querido, por favor, as suas últimas... Eu agradeço por esse Não tinha apoio. falado? Desculpe. o apoio de vocês da Cavoc Rádio e todos que nos assistindo. E vocês são essas pessoas que podem nos ajudar a tirar mais jovens da rua pela uma comunicação séria, uma matéria séria. Muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês. O espaço está sempre aberto, solicitando, está sempre aqui. Amém. Hugo, quando voltar aqui ao Brasil, procura a gente, pode trazer aqui, que o papo vai ser muito bacana. Amanhã tem mais, amanhã temos a presença, amanhã o professor? Professor. Amanhã o ex-governador do Amazonas, professor, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, professor José Melo, estará aqui pela segunda vez. Amanhã ele vai falar sobre as minas das riquezas do Amazonas, amazônicas do rei Salomão. Tem muita coisa amanhã. Tchau, pessoal. Paulo, valeu. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!